Eu quero te convidar a vir fazer aula de violoncelo comigo. Essa tela que tá aparecendo aqui são alguns dos meus alunos fazendo a aula coletiva do mês. Tá muito legal, então se você tem vontade de aprender, vem fazer aula comigo. Olá, futuros violoncelistas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo anterior a gente aprendeu a achar o ângulo certo das cordas e hoje a gente vai aprender então a de fato produzir som no violoncelo. Aleluia! Então, primeiramente, a gente vai achar o gesto de segurar o arco, tá? Vocês vão colocar o arco em cima do colo e vão imaginar que estão segurando o arco aqui, ok? Então, faça isso aí na sua casa. Observe a sua postura, tá? A gente não vai alterar nada que deixe tensa a nossa postura de segurar o arco. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é se vocês não estão com os ombros levantados, ou ao contrário, né? A gente relaxa tanto que deixa a postura fora do lugar. Então a primeira coisa é estar na sua postura ereta e deixar os ombros encaixados, tá? Então com os ombros encaixados a gente vem e imagina que está segurando o arco. Então o cotovelo ele tem que estar mirando para baixo aqui com a força da gravidade aqui ao nosso favor, ok? A gente não vai colocar o cotovelo para cima e nem para baixo demais aqui, tá? Na posição natural. Segurando o arco agora de fato, como a gente aprendeu na aula passada, a gente vai sentir o contato, os dedos em contato com o talão e vai colocar então o arco no ângulo correto. Vou começar pela corda Ré aqui, a gente vai então verificar se a crina está toda na corda, tá? Nada disso e nada disso. Nessa aula em específico eu quero que vocês coloquem a crina toda em contato com a corda. Ok? Então depois de achar essa postura inicial, eu vou mostrar para vocês as duas direções que a gente utiliza o arco. Então nós utilizamos o arco para baixo e o arco para cima. Ou melhor, a gente pode usar duas palavras para nos ajudar na direção do arco. Puxar e empurrar. Então, para baixo e para cima e puxar e empurrar. Então agora eu vou mostrar para vocês, vou descrever o movimento de puxar e empurrar, o arco para baixo e o arco para cima. Eu vou dividir em duas partes, ok? Eu vou dividir o arco na primeira metade e na segunda metade. Metade inferior, né, do talão até o meio, metade inferior, e do meio até a ponta, a metade superior. Na metade inferior, eu utilizo somente o meu braço. O meu braço é quem vai começar o movimento. Quando eu começo aqui, quem abre e fecha é o braço. Quando a gente começa a tocar, a gente acha que é a mão que começa o movimento, mas na verdade é o braço que faz o movimento ativo. Então na primeira metade, na metade inferior, quem vai puxar, quem vai começar esse movimento é o braço. Então eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Esqueci de dizer que antes de fazer esse exercício, vocês vão achar o ângulo correto, igual a gente aprendeu na aula anterior. Então vou mostrar novamente. Metade inferior, o braço vai abrir e fechar. Para que eu consiga tocar uma corda de cada vez, eu preciso também alertar que a gente não pode mudar a altura do nosso braço enquanto a gente está tocando, porque senão a gente vai atingir as outras cordas. Então... Maravilha! Então agora eu vou demonstrar para vocês a segunda metade, que é a metade superior, do meio do arco até a ponta. Vocês vão notar que o braço, ele chega no limite dele, ó. Então eu vou começar do início, da metade inferior. Quando eu chego na metade, o meu braço ele não consegue abrir mais. Então eu preciso utilizar a outra parte do meu braço, que é o antebraço. Então para terminar esse movimento, eu vou abrir o meu antebraço. Se eu mudo a altura do meu braço nesse percurso, o ângulo fica torto, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó,
de uma forma errada, da forma que geralmente acontece quando o aluno começa. É difícil deixar o arco no ângulo certo à medida que a gente vai tocando. Então isso é muito natural no início, ter dificuldade. Então vou mostrar errado aqui, ó. Então agora a forma correta. O braço vai começar e o antebraço vai terminar. Vocês podem fazer isso em todas as cordas. No início é muito natural ter dificuldade de manter esse ponto de contato e de manter esse ângulo certo. É legal vocês estudarem bastante corda solta, de uma forma lenta e controlada, para que vocês consigam, de fato, controlar esse movimento, né? Eu separei ele aqui em duas partes, mas esse movimento ele acontece de uma forma geral, né? Eu não divido isso na prática e quando eu tô tocando o repertório e estudo. Esse movimento ele é natural. Estudem muito corda solta. Eu sei que é uma parte muito chata no início, mas se vocês entendem isso de primeira, se vocês praticam do jeito certo, isso vai resolver muitos problemas lá na frente. Então, se você quer aprender violoncelo de forma online e ao vivo, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho algumas vagas disponíveis e vai ser um prazer poder te ensinar. Até o próximo vídeo.